Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Estamos de volta à série de entrevistas DS 60 anos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pode acompanhar a gente aqui mais uma vez na terceira entrevista do dia, nesse dia especial em que o Jornal Diário de Suzano comemora 60 anos de fundação. Você pode ver aqui, ó, na edição de hoje, dessa sexta-feira, o jornal está com essa capa bacana aqui, mostrando um pouco da sua história. E na página 4 você pode acompanhar também aqui, ó, a história do jornal e do seu Tadeu José de Moraes, que foi o nosso fundador aqui do Diário de Suzano. Estamos mais uma vez aqui recebendo os jornalistas da casa. Hoje temos a honra aqui de receber o Fernando Barreto. Vai falar um pouco aqui da trajetória dele aqui no Diário de Suzano e do livro dele, que ele fez agora recentemente. Tá para imprimir, ele vai falar um pouco também sobre a história do jornal impresso. Vamos acompanhar ele falar um pouco também sobre isso. E você pode nos acompanhar mandando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem aí na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista ela está sendo feita ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhar também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Fernando Barreto, obrigado pela sua presença aqui na série de entrevista DS 60 anos. Jornalista da casa, você é da casa aqui, né? Tem feito parte dessa história aqui, fazendo história aqui também no Diário de Suzano. Vamos seguir o rito aqui das nossas entrevistas. Eu sempre peço para o convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Edgar, queria agradecer a possibilidade de estar participando dessa série de entrevistas especial do DS, 60 anos hoje, completando, dia 3 de setembro. É uma honra para mim estar fazendo parte dessa equipe, fazendo parte dessa história. Então eu preparei aqui uns agradecimentos especiais para esse início aqui de live. Eu queria agradecer a direção do jornal, em especial o diretor de redação, o Tadeu de Moraes, que ele é o diretor aqui de redação. Se eu estou aqui até hoje também graças a ele, então eu tenho que agradecer toda a direção. Agradecer você, Edgar, que eu me lembro muito bem, eu posso contar depois como foi a minha chegada aqui no Diário de Suzano. Então agradecer a você pela confiança, por ter me ajudado nesses 2 anos e meio que eu já estou aqui. E, enfim, e agradecer também a minha família, né, a minha mãe também, que me incentivou bastante na época que eu saí de um emprego que eu estava para vir para cá, para ser estagiário. Agradecer ao meu pai também, que me ajudou bastante em alguns momentos. A toda a minha família em geral, que sempre me depositou muita confiança em mim, ajuda. Muito obrigado a todos. Joia, obrigado. Daniel tá falando alguma coisa ali? E manda, Daniel. Essa é a legenda. A gente tá arrumando a legenda ali. Acho que ele tá falando, tá jornalistas, é só tirar o Szinho ali, a gente tá arrumando já. Estamos ao vivo aqui, gente, então às vezes acontece esses probleminhas aí. Ô Fernando Barreto, ó, eu vou fazer o contrário, cara. A gente sempre começa falando do início da entrevista. Não, tudo bem. Pedindo pro nosso convidado falar do início dele, da trajetória dele aqui. Mas eu vou mudar, vou inverter. Você tá aí, só pro nosso internauta entender a sua trajetória aqui. Você está desde o começo da pandemia fazendo matéria de levantamento, tabela, sim, somando, diminuindo, registrando. Todos os dias. Todo dia, já meio que está no piloto automático, e é sempre, claro que não, porque sempre muda os números, né? De casos de coronavírus na região, casos de Covid. Desde o primeiro caso na região, você está fazendo matéria. Como que é para você isso aí todo dia? Eu queria que você contasse para o leitor, para o internauta que está nos acompanhando, como que é essa sua rotina? Então, desde o começo da pandemia, em março, né, do ano passado, de 2020, eu tenho sido responsável por fazer a reportagem, né, tanto para o Jornal Impresso quanto para o portal, da atualização dos casos de Covid-19 aqui na região, né, no Alto Tietê. O CONDEMAT, né, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, divulga o balanço dos casos, tanto de mortes, quanto de infectados e quanto de curados da Covid. E eu pego esses dados e faço um levantamento, né, uma atualização para quem acompanha aqui o jornal. Então eu faço primeiro uma reportagem para o portal, já solto no portal uma reportagem e automático, depois automático, já tem que ser quase que instantâneo, assim, chegou, já tem que apurar, já soltar no portal. E depois eu pego essa mesma matéria, jogo ela no impresso, e desde uns 2 meses para cá, 3 meses talvez, a gente começou a fazer uma live especial no DS aqui também,
para atualizar o público, quem acompanha o jornal, ao vivo no Facebook. Então essa live ela acontece sempre de segunda a sexta, por volta de umas 19 ou 20 horas, e a matéria também é sempre de segunda a sexta no portal e no jornal impresso. Fazer essa atualização, ela chega assim, eu já estou há mais de um ano fazendo essa atualização, todos os dias a mesma matéria. Então assim, é um pouco cansativo e entristecedor também, porque você vê ali o número de vítimas, né, pela Covid, que aumenta, às vezes diminui, volta a aumentar. Então, ao mesmo tempo tem o lado jornalístico, de você sempre fazer a mesma reportagem, que não é o mais inédito para a gente, pessoalmente falando, não é inédito você fazer a mesma reportagem. E é triste também por conta das vítimas fatais, mas também tem o lado, assim, né, é uma coisa, eu digo assim, que pesa no currículo, vou dizer assim, por eu ter acompanhado a Covid-19. Eu posso dizer que eu cobri a Covid-19. Tem gente que diz, eu cobri o atentado da Raul Brasil, que nem o Daniel disse aqui, o Marcos. Eu cobri a pandemia da Covid-19 no Alto Tietê. Do começo até agora, né? Do começo e vou até o final. Eu que acompanhei aqui no Diário de Suzano, basicamente fui eu. A gente, quando pega algum número menor, né, a gente até fica, eu não sei se é a palavra feliz, né? Feliz porque é menos pessoas que estão morrendo. Esses dias teve 3 casos. 3, né? E a gente achou, falou, puxa vida. Tá diminuindo. É triste esses 3 casos, mas está diminuindo os casos de Covid na região, né? A gente fica nesse looping, né? A gente fica indo e vindo na ideia de que está melhorando, ou então depois volta de que está piorando. Mas uma coisa é certa, né, Edgar? A vacina é o principal meio para se resolver toda essa situação, e a gente torce para que o maior número de pessoas recebam as 2 doses da vacina contra a Covid-19, independente de qual vacina, né? E a live que você faz todo dia, eu vejo que as pessoas ficam meio que esperando, né, os números, porque antes você falava, aparecia só você falando, agora a gente está usando o gráfico, né? O gráfico, ele ajuda muito o leitor, o internauta, a entender o que está sendo dito ali, né? Eu acho que é uma construção, né? A gente inicia de um jeito e hoje já é de outra maneira sendo realizada. Antes era só a gente começou a colocar uma tabela com os dados totais da região, né? De mortes, de casos. Depois a gente passou a colocar 2 tabelas, né? Um de casos e um de casos totais e de casos das últimas 24 horas. E agora a gente também passa uma atualização do percentual e do total de pessoas imunizadas com a vacina, tanto em Suzano quanto em Mogi, o número de leitos ocupados. Então é uma adaptação que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E sim, as pessoas elas têm assim, uma expectativa muito grande pela live que é realizada pelo DS todos os dias. A gente, né, vê que são sempre as mesmas pessoas. Tem algumas pessoas que sempre estão ali no mesmo horário para acompanhar a gente, outras que às vezes aparecem depois, no final, que vêm depois, mas parece que sim, as pessoas esperam mesmo pela live, né? Hoje vai ter. Hoje vai ter. Por mim, feito por mim. É isso aí. Só para o internauta entender, como que você pega, que hora que você recebe os dados, de onde vêm os dados, você checa os dados, porque às vezes você olha a tabela lá, tem um número meio estranho. Sim. Lá, você liga para onde? Explica como que é esse mecanismo aí. Como a gente já devem ter falado aqui nas inúmeras lives que foram realizadas, o jornalista sempre tem que checar a informação. Claro que a gente já recebe aqui no Diário de Suzano os dados de um órgão confiável, que é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que é o CONDEMAT. Mas tem vezes que alguns dados eles divergem muito, né? Como, por exemplo, hoje é sexta-feira. Nos dados de quarta-feira, Itaquaquecetuba apareceu com um número muito alto de casos novos e de recuperados também muito alto. Coisa de 1.000 de diferença de terça para quarta. E o que eu teria que fazer, né? Tive que fazer naquele momento, né? É um número estranho, fora da computação que houve no sistema de computação lá da prefeitura, por isso que o número está bem elevado, não necessariamente foram dados confirmados nas últimas 24 horas, eu explico direitinho, mas tem que sempre ter esse olhar apurado para ver os números. Às vezes diminui, né, também, né, às vezes diminui o número de mortes, por exemplo, mas aí é porque a prefeitura descartou 2, 3 mortes ou mais,
de vítimas fatais na cidade, porque eram moradores de outro município, por exemplo. Entendi. É que minha imagem sumiu aqui, Isabela, mas tá tudo certo aí, né? Tá, Com a live, voltou. né? Voltou. Ela tinha caído e voltou. Ah, tá certo. Tá. É que eu vi aqui, sumiu, mas aqui tá tudo certo. Tinha sumido pra mim. Tá jóia. Bom, o que eu tinha te falado, a gente começou de trás pra frente. Uhum. E aí eu queria que você falasse a sua opinião sobre esse trabalho que você faz de prestação de serviço, principalmente nessa pandemia. É um trabalho importante, né, que em meio a tanta fake news, né, um trabalho que a gente acabou aumentando, né, o percentual de serviços prestados, né, de jornalismo de prestação de serviço. Sim. É isso mesmo, né? A internet, ela possibilitou muito que as pessoas falem o que quiserem e alcancem um número muito grande de pessoas. Esse é o problema. Desculpa. Vou pegar uma água aqui. Tem água aí. Mas a internet, ela possibilitou isso. Esse é um dos problemas. Então, como jornalista, eu vejo que uma das possibilidades que eu tenho é de propriamente, não diria combater, mas passar a informação correta para a população. E eu tenho, como jornalista, eu digo, né, tenho acesso a pessoas que têm o conhecimento específico do assunto, e eu levo esse conhecimento específico de forma que seja fácil de se entender para a população em geral que não tem esse conhecimento específico. É meio uma tradução, né? É uma tradução. Você fala muito isso de traduzir a notícia, né? Não dizer ao pé da letra como é falado pelo especialista. Por isso que até a gente, como jornalista, a gente acaba conhecendo muito de tudo, né? Um pouco, porque a gente precisa entender um pouco o que o advogado está falando para traduzir isso para uma leitura mais natural para quem vai ler, porque nem todo mundo que lê, a maioria não vai entender uma linguagem do advogado ali, aquela linguagem jurídica deles, né? Uhum. Eu estou olhando para você e para o celular, não é falta de educação, é que as pessoas estão mandando uma mensagem aqui, ó. A Tatiana Moraes está chamando você de lindo e talentoso. Né? É minha tia. O Fernando, tá né? dando parabéns também. Meu pai, esse aí é meu pai. Fernando de Moraes, essa equipe é muito boa, né? Parabéns, Fernando e Edgar. Daniel Marques, boa, Fernando Marreto, monstro. E é isso, tem essas mensagens aqui do pessoal mandando aqui pra gente, acompanhando a sua entrevista aqui, Fernando, bacana. Bom, me permite ainda continuar nesse assunto, tranquilo, antes de a gente passar para a sua trajetória. Como que foi para você, queria que você falasse um pouco da sua experiência, trabalhar de casa, trabalhar em home office, cobrindo a Covid de casa. Eu queria que você falasse também, você teve Covid, né? Falasse a sua experiência aí também. Covid. Primeiro, a parte do trabalho, né? Nós aqui da redação, 7 meses, né? Foram basicamente 7 meses, eu acredito. Mais ou menos do início de abril do ano passado até setembro, né? Mas nessa época, do ano passado, nessa época que a gente estava voltando para a redação, mais ou menos. E, assim, foi uma experiência, eu sendo sincero, não muito boa. Eu não gostei muito de trabalhar de casa. É uma situação assim um pouco difícil de lidar, porque você está no ambiente que seria o seu sossego, o seu descanso, você está trabalhando. Mas tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tem, claro, vantagens, por exemplo, nós que ficamos na edição, saímos super tarde, pelo menos a gente já estava em casa, né? Já naquele momento, já era tarde, mas a gente pelo menos já estava em casa. Mas tem, sim, essa questão de você saber conciliar o trabalho com aquele local que é seu de descanso, né? De lazer, de ver ali o sofá, assistir uma TV. Então, assim, tinha que ter essa conciliação. E eu sei até que você vai perguntar isso daqui a pouco, se quiser ajudar, já vou dar de gancho para você. Eu, ano passado, também estava fazendo TCC, né? Então, eu tinha que conciliar o lazer, o trabalho e o TCC, tudo num lugar só, que era a minha casa. Eu brinco, mas é realmente verdade. Tinha dias que eu não saía de casa o ano passado, eu não pisava na calçada. Eu acordava, tomava o café da manhã, já fazia o TCC, começava a trabalhar 14 horas, parava 10, 11 horas, e aí ia fazer TCC de novo e dormia, e no dia seguinte era a mesma coisa e nem tinha saído de casa. E você fez bastante lives também na sua casa, né? Também que você está fazendo, que é um outro problema, que às vezes
tá o seu vizinho lá com a música tocando, aí você tem que fazer live também. Você fez também algumas lives, né? Eu fiz também, era assim, às vezes o vizinho com a furadeira, né? Difícil. As lives, elas cresceram muito nesse momento de pandemia, né, na verdade. A rede social, no geral, cresceu muito. E as lives, assim como podcasts, muitos podcasts surgiram agora, nesse momento de pandemia. E eu realizei, sim, entrevistei algumas pessoas, alguns políticos. Era pré-campanha também, né? Em julho iniciou-se a pré-campanha para as eleições municipais. E eu lembro que cheguei a entrevistar alguns pré-candidatos naquela época. Depois a gente já voltou para a redação e aí continuamos as entrevistas todas presenciais aqui. Mas eu cheguei a fazer algumas pela rede social aqui do Diário de Suzano, né? Foi muito legal. É legal fazer live, na verdade. Eu gosto, acho que você tem eu não sei dizer, eu acho que até um gosto pessoal, mas eu gosto de fazer live, assim. Você falou podcast, né? Você tem consumido bastante podcast, tem até dado dicas de podcast, né? Eu tenho vontade de abrir um podcast, né? Então, isso que eu ia perguntar. Você tem vontade de ter um? O que seria de política? Eu sou assim, às vezes eu tô andando na rua e me vem uma ideia, assim, sabe? Do nada me vem uma ideia e eu preciso anotar aquilo, senão depois eu esqueço, mas às vezes me vem muitas ideias, assim, às vezes na cabeça. E a do podcast veio porque eu acho que falta muito, assim, entrevistas menos rígidas, não seria rígida, menos, me fugiu acho que a palavra, mas menos maçantes, vou usar um termo mais popular, menos maçantes, mas com pessoas que tem aí um grau, uma altura, vamos dizer assim, uma pessoa muito importante, falando assim, grande conhecimento. Então acho que teria que unir esses dois pontos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para exemplificar. Um político, deputado federal em Brasília, o cara ele tem um conhecimento grande, então às vezes o jeito como ele vai dialogar também acaba sendo maçante numa linguagem popular. E eu acho que talvez tinha que se transformar isso numa linguagem mais tranquila. Quem faz isso, e eu acompanho algumas coisas, é o Mais Que 8 Minutos, se eu não me engano, é esse do Rafinha Bastos, ex-CQC. Ele tem ali um programa que ele só entrevista gente muito ligada à política, mas é sempre uma linguagem muito extrovertida, uma linguagem muito legal, que acaba transformando aquele assunto maçante numa coisa mais gostosa de se ouvir. E o podcast veio porque, na minha opinião, eu acho que vídeos, hoje em dia, são, claro, tem o seu lado positivo, mas eu acho que as pessoas hoje elas não têm tempo. As pessoas estão sem tempo. Né? E o YouTube faz com que você fique parado assistindo. E o podcast não. O podcast você pode sair, lavar a louça, lavar a roupa, limpar a casa, passear, correr, fazer o que você quiser. Eu vou pra academia e ouvindo podcast. Certo. O Hugo Marques está acompanhando a gente aqui também e o Rafael Moraes. Jornalista top, sempre acreditei no seu potencial. O Rafael é meu primo. Um mito, falou que você é um mito aí. É isso aí. Bom, agora vamos para o começo da entrevista. Vamos começar a entrevista agora, hein? Vamos. Eu queria que você falasse então um pouco, Fernando, quanto tempo que você está aqui no jornal, como que foi o seu início, se foi o seu primeiro emprego na área ou não, como que foi a sua trajetória aqui? Eu estou aproximadamente 2 anos e meio aqui. Eu comecei no dia 13 de maio de 2019 aqui, isso eu não esqueço mesmo. 13 de maio de 2019, foi uma segunda-feira. E eu tô aí até agora, 2 anos e meio, e eu comecei aqui por conta do Denis Maciel, repórter Denis, que trabalhou aqui um tempo. E eu sempre na faculdade sempre tive eu sempre fui meio despojado, assim, conversava com todo mundo da turma, tentava ser bem proativo nessa questão de comunicação, de dialogar com as pessoas. E quando eu descobri que ele trabalhava aqui, eu cheguei pra ele na cara de pau mesmo. Falei, ô Denis, você trabalha lá? Ele falou, trabalho. Eu falei, não estão contratando lá não? Aí ele falou, pô, estão contratando sim. Aí eu falei, você não levaria um currículo meu? Ele, levaria. Aí no dia seguinte já levei um currículo pra ele. Isso foi em abril de 2019, mais ou menos. E nisso ele trouxe o meu currículo pra você, né, Edgar? Daí, naquele período, eu lembro que você me ligou, entrou em contato comigo, eu fui até lá na redação, que era na outra, não era aqui, era na Monsenhor Nuno.
eu fui lá, conversei com você pediu para eu fazer uma matéria lá sobre, deu um exemplo lá do governador, anunciou alguma coisa, faz a matéria aí e é isso. Eu fiz rapidão a matéria lá, entreguei para você, e foi isso. Eu lembro que naquela época eu estava muito animado até para começar, e eu já estava num outro trabalho que não era quase nada ligado a jornalismo de fato, era mais voltado para marketing, mas eu já estava num outro emprego que era CLT, né, carteira assinada. Mas passou-se ali, acho que mais ou menos um mês, de abril para maio, aí você voltou a entrar em contato comigo. Eu lembro que naquela época eu tinha acabado de receber também uma resposta da Folha de São Paulo, que abriu um processo seletivo para quem quisesse fazer estágio lá. E naquele dia que você me chamou, só que mais cedo, eu recebi a informação de que eu não tinha passado para a segunda ou para a terceira fase, não lembro. E aí você, no mesmo dia à noite, me falou, olha, se você quiser, é seu emprego aqui no DS. E aí foi quando eu falei com a minha mãe, né, falou, vai sim, porque né, eu ia sair da CLT, né, carteira assinada em uma empresa, e viria para ser estagiário. Mas eu sabia que era o melhor, apesar de tudo, e foi. Aí estamos aí até hoje, já passei por várias editorias. A gente sempre escreve para várias editorias, na verdade, né? E me surgiu a oportunidade, não sei se posso já falar que eu passei a auxiliar no fechamento. Já... Pode, lógico. Você é um editor aqui também, não, edita editor, matéria. edito matéria, fecho alguns cadernos. Porque no final de 2019, o Lucas, que deu entrevista mais cedo aqui, ele saiu, foi para o Sesc Belenzinho fazer assessoria lá e abriu essa vaga para assumir ali como auxiliar ali, né, auxiliando no fechamento do jornal. E aí você me convidou, falou que se eu quisesse, confiava em mim, até por isso que eu abri aqui agradecendo você pela confiança que você teve em mim, por me possibilitar essa oportunidade. Então, foi ali, né, em dezembro de 2019, que eu meio que me fixei de fato na redação quando eu assumi essa função de edição. Certo. Antes de eu perguntar para você das matérias marcantes, você aproveitou e falou da edição, queria que você contasse para o nosso tema, o que você faz aqui no jornal, né? Como que é seu trabalho, que hora que você entra, como que é esse trabalho de edição. E queria que você falasse também, nos sábados você assume meio que o plantão, né? A gente faz um revezamento aqui e no sábado, como que é o sábado também? Já emenda tudo aí. Tá bom. Bom, eu auxilio no fechamento do jornal, então eu fico responsável pelos cadernos de região, de esporte, e também ficava pelo de nacional também. Agora a gente tem o auxílio do grande Daniel Marques, que deu entrevista aqui mais cedo. Ele fica ali responsável, ajudando um pouco também na questão do nacional, caderno de nacional, mas eu sou responsável pelo caderno de região. Então todas essas matérias feitas pelos repórteres ou releases que a gente recebe de prefeituras que enviam aqui pra gente de algumas notícias relevantes para a região, que não sejam voltados para Suzano, sou eu quem coloco no caderno de região. Vou fazer a edição necessária, mexer no texto para encaixar ali no espaço, mexer às vezes no texto também, porque a gente tem um padrão, uma linha editorial aqui no jornal, que é aquele texto bem objetivo, o mais objetivo possível. Então às vezes a gente tem que fazer algumas alterações no texto. Então eu faço essas alterações quando necessário, coloco elas no caderno de região, e também faço o caderno de esporte, fazendo as matérias dos jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Libertadores, Campeonato aqui regional. Claro que tem os repórteres que eles fazem as matérias. O Thiago fez aí a matéria, né, do Zac, que joga amanhã, o Ecos, que vai jogar amanhã. Então ele que faz, mas você mesmo faz muita matéria às vezes, eu também faço bastante matéria, como a do Covid-19. Então a gente sempre está fazendo reportagem e ao mesmo tempo fazendo tudo, fechamento. Né? E aos sábados a gente fica já com o jornal praticamente fechado, mas ainda tem que fechar o caderno de esportes e o caderno de nacional. Além disso, ficar de olho também aí na concorrência, né, essa é a verdade, ficar de olho no que os outros estão noticiando. E também aí aparece muita coisa, né? O WhatsApp nosso também, às vezes casos de polícia, casos, enfim, de vários assuntos que surgem no WhatsApp. De matérias marcantes que você já fez aqui no Diário de Suzano, eu queria que você falasse se você lembra de alguma aí que te marcou. Olha, a primeira que me veio na cabeça, assim, não foi nem muito no começo, foi mais ou menos em julho, eu estava de férias da faculdade já, em julho de 2019, eu lembro que exatamente daquele dia, eu já tinha até passado um pouco do meu horário naquela época, mas
era urgente que precisasse alguém ir. E aí eu lembro que você falou, olha, eu vou mandar o Fernando Barreto. Você até apontou assim, você apontou para mim, que eu sentava no fundo da redação, você apontou para mim, vou mandar o Fernando Barreto. Pode ir, Fernando? Eu falei, posso. Foi o quê? Foi uma fábrica clandestina de armas encontrada ali na parte norte ali de Suzano, depois da linha do trem. Eu me esqueci agora o nome do bairro ali, mas quase de frente ali com os supermercados atacadistas que tem ali. É uma fábrica clandestina de armas que a polícia encontrou, e aí eu fui escalado para ir, fui lá, não vi, quer dizer, não, eu vi as armas, é verdade, eu vi as armas, não toquei, mas eu vi as armas na delegacia. E eu acho que essa foi uma que me marcou muito, porque toda matéria policial marca, né, eu acho. Tem sempre um quê a mais essas reportagens, apesar de, assim, eu confesso que eu não sou muito fã da editoria de polícia, não sou muito fã, mas essa reportagem foi uma que me marcou bastante pela adrenalina que ela gerou em mim naquele dia. Pegar o fato na hora. Na hora, uma fábrica clandestina de armas, não é uma coisa que acontece todo dia. E então, tanto que eu me lembro de todos os detalhes daquela situação toda lá. Bacana. Bom, você até trouxe aí a capa do seu futuro livro, né? Que é o resultado de um trabalho de TCC na Universidade de Mogi das Cruzes. E foi aprovado, né? Hoje você é jornalista formado, diplomado, né? E aí eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho, que você fala então, eu tô um pouco com vergonha, porque assim, eu não consegui imprimir o meu livro de fato, porque assim, o meu livro ele ficou um pouquinho grande, na verdade, ele quase um livro tradicional de editoria aí, com 200 páginas, o meu ficou com 175 páginas. E é caro, não é barato imprimir um livro, e eu queria imprimir assim, uma escala grande, distribuir com todo mundo que eu já entrevistei, para fazer esse livro. Ou fazer um acordo com alguma editora? Ou fazer um acordo com uma editora, que eu acho que seria bem legal. Eu nem falo visando lucro, eu nunca penso nisso, na verdade. Eu falo mais pensando nessa questão do currículo, de ter um livro publicado numa editora, desculpa. Então, pensando nisso, eu ainda também não consegui imprimir, porque não é muito barato, essa é a verdade. Mas eu tô com a capa que eu imprimi aqui na impressora mesmo. Só para o internauta ver, vou mostrar aqui, ó. Esse é o meu livro, pessoal. Isabela, vê aí, ó. Tá tudo... Dá pro Fernando segurar. Fernando, segura, apresenta um pouquinho mais para frente. Aí, isso. Que é o futuro livro do Fernando Barreto. E esse livro aqui, ele é sobre jornal impresso, né, como o nome diz. Jornal impresso, história, contexto e destino. Só um adendo sobre o nome da onde veio, né? Eu estava sem ideia do que falar para o título, porque é um livro muito técnico, né, sobre jornal impresso. Eu não sabia que título dar para ele. Até que a Fernanda Montenegro, a atriz, publicou um livro recente, na época, ano passado, que o nome do livro é Fernanda Montenegro, Ato, Prólogo e Epílogo, se eu não me engano. E eu falei, acho que vai ser isso aí. O meu nome do livro é Jornal Impresso. Do que eu estou falando no livro? Da história, do contexto dele atual e do destino, o que espera do futuro. Daí veio a ideia e eu falei, vai ser esse nome aí. Na época, o meu orientador era o Sérgio Bardari, e ele falou, sensacional, um nome muito bom. Até mandar um abraço para ele, porque me ajudou muito na realização desse livro. Então fechei nesse nome, e aí o livro fala justamente sobre o jornal impresso. Eu procurei de alguma maneira retratar a importância que os jornais têm, apesar da crise que atualmente eles passam, né? Passam já faz um tempo. Então, retratar a importância do jornal impresso, e também falar qual seria o destino dele. O Cerce incrementou, olha, acho que seria interessante você falar da história. Então, por isso que são 3 partes do livro. A primeira, eu trato da história do jornal impresso, desde a chegada da corte portuguesa em 1808 até atualmente. Então, essa é a primeira parte, uma parte histórica. O primeiro jornal é o Correio Brasiliense? O primeiro jornal o primeiro jornal oficial... É a Gazeta? O primeiro jornal oficial é a Gazeta lá do Rio, lá. É o primeiro jornal oficial. Mas o primeiro jornal mesmo é o Correio Brasiliense, mas ele circulava de forma clandestina. Rodava em Londres, né? Rodava em Londres e vinha para cá em navios clandestinos também, navios ingleses que acabavam indo para cá, portugueses. Mas era tudo de forma muito clandestina, então ele foi o primeiro, mas não o primeiro legal. Eu disse isso no livro. Ele é o primeiro, mas de forma ilegal. O primeiro de forma legal
também é no Rio de Janeiro, que é o Gazeta lá do Rio. Como que esses jornais, só para o nosso internauta entender aqui, que você que fez a pesquisa, abordavam os assuntos políticos da época? Como que era feita essa abordagem? O Correio Brasiliense, ele era muito crítico da monarquia, né? Ele criticava demais o Dom Pedro I, toda a corte portuguesa, e eles defendiam a independência do país. Então, assim, já era muito político os jornais daquela época. Tanto que, logo após a independência do país, em 1821, eles já começam uma campanha, já com críticas à corte portuguesa também, para que se fosse feita a proclamação da República e depois o fim da escravidão. Então, os jornais, eles sempre tiveram esse engajamento político, né? O jornalismo em si, ele é muito político, né? Não que ele seja partidário, não estou dizendo isso. Sim. Mas ele é muito envolvido com a política, tanto que a frase inicial do meu livro, eu te mandei hoje, mas não sei se deu tempo de você ver. Se não me falha a memória, os impressos que por aqui circularem 200 anos não retratam só a história, não sei o que lá, mas fazem parte da formação intrínseca do nosso país. Porque eles têm essa ligação com a política e com momentos políticos do Brasil muito relevantes. E aí o recorte que você pegou, pegando esse pedaço aí da história do Brasil, você vê até que ano que você vê? Então, a primeira parte, que é a história, eu falo dos momentos marcantes, então eu pego desde a independência até a proclamação da República. Desenvolvimento do jornal impresso, em quais momentos o jornal evoluiu de qualidade, de quantidade, enfim, quando que ele evoluiu. E aí eu parto também lá daquela época e vou até o começo do século XX, ali com os homens de letras, que é um termo ali usado pelo pessoal ligado à poesia, mas que também escrevia para os jornais. Então eu faço esse recorte até o início do século XX. E aí você vem até o início do século XX? Isso. Tá. E a pergunta que você acabou de falar aí, que é o que espera do futuro do impresso? O que você pode dizer? Será que dá para responder ou não? Pela sua pesquisa? Olha, Edgar, eu não consegui encontrar uma resposta única. Eu entrevistei alguns profissionais da imprensa ligados ao jornal impresso sobre o que eles esperavam, né? E alguns, eu não vou falar quem, eu vou deixar aí para quem quiser ler o livro que descubra quem é quem e quem que disse o quê. Mas alguns disseram que o jornal impresso vai virar semanal e passar a publicar muito mais nos portais. Outros já disseram que não, que vai continuar vivo, sim, e deram motivos para isso. E a minha opinião é que ele vai continuar. Quem está vivo hoje, o jornal impresso que ainda está vivo, eu acredito que continue. Acho que o segredo não é nem o destino do jornal para os que existem, mas o destino do jornal para quem queria criar um jornal. Quem quer criar um jornal, assim, é que eu não quero ser muito profético, mas desculpa, não vai rolar criar um jornal hoje. Não esquece, isso aí é jogar dinheiro fora. Quem já existe, na minha opinião, sim, vai continuar existindo desde que, é o que eu falo no jornal, que mude alguns pontos que eu cito nesse último, na terceira parte que eu vou tratar disso no livro. A internet, não sei se você tratou disso no livro, é uma aliada você teria que ser uma aliada do impresso ou não? É uma concorrente? Segundo os entrevistados, eu me baseei muito nos entrevistados, a internet ela é uma aliada, tem que ser uma aliada, e não pode ser feita como uma competição. Então, não dá para competir. É a mesma coisa que a gente pegar um adulto competindo com uma criança, assim, não tem, numa corrida, vamos dizer. Não tem como competir. O que o jornal tem que fazer é se aprofundar nas qualidades que ele tem e que a internet não tem. A internet ela é muito ágil. Hoje aconteceu alguma coisa no Japão, a gente já sabe aqui. Instantâneo, 1, 2, 3, 5 minutos depois. Porém, é muito raso a informação. A informação é muito rasa. Por exemplo, um acidente. A gente vai saber ali o número de mortes, o número de vítimas fatais, de repente até o modelo do avião que bateu, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito raso a informação. O jornal é que tem a qualidade, a capacidade de fazer um aprofundamento, de dizer da onde vinha, de quantos passageiros. De repente, mandar até um repórter até o local,
Isso a internet não faz, ela não tem, na verdade ela não tem nem essa preocupação em fazer. Uhum, é. O negócio é jogar a informação. A informação está lá. A análise e o aprofundamento ficaria com o jornal mesmo, né? Sim. Impresso, né? Seria mais ou menos isso. Bom, a gente sempre pede para os nossos convidados aqui que vêm aqui no DS 60 anos para falar um pouco também do lado B dele, né? Assim, eu sei que você gosta muito de rock e aí eu queria que você falasse um pouco também dessa veia que você tem aí que toca bateria, né? Você toca bateria também. Eu toco bateria desde 2014, quando eu iniciei na aula de música. Foi expulso do seu condomínio uma vez, não foi? Não. Você fazia muito barulho lá? Não, nunca fui expulso, não. Mas já ouvi reclamação. Já ouvi umas reclamações já. Mas nunca fui expulso, não. A música surgiu porque eu entrei no jornalismo. Eu nunca pensei em entrar no jornalismo, de fato. Quando decidi que eu queria entrar no jornalismo, era por causa do esporte. Mas quando eu comecei a acompanhar política, eu comecei a dar um start diferente para minha vida, assim, de fato. Eu digo até isso, para minha vida, assim, quando eu comecei a acompanhar política. E quando eu comecei a acompanhar ali, por exemplo, o impeachment, lá em 2016, da ex-presidente Dilma, eu vi a relevância que a nossa profissão tem, né? Que a nossa profissão como jornalista tem, de estar ali informando, de estar ali acompanhando, até o que eu falei agora há pouco, parte intrínseca do país. A gente estava ali no meio, né? Não influenciando em nada, mas acompanhando. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, olha, é uma profissão, mas nessa área, não no esporte, nessa área, na área da política. E a música entrou, eu acho até um certo, posso dizer assim, respiro para minha vida, assim, porque é maçante falar de política toda hora, é maçante você estudar política. Eu gosto, eu leio, tanto que os últimos 3 livros que eu li esse ano foram voltados para política. Mas é cansativo. Então, diz os livros aí, 2 ou 3. Eu li o Zelota, A Vida e Época... Pessoal, até como dica, vai como dica. Como dica, Zelota, Vida e Época de Jesus de Nazaré. É um livro sensacional sobre teologia, mas é política, Sim. Depois eu li Desigualdade, Zelota é do Reza Aslan, o autor é o Reza Aslan. Depois eu li Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, do economista Eduardo Moreira, um livro muito bom e fino, não é grande, e ele trata muito assim de desigualdade social e como é necessário acabar com ela para a sociedade poder prosperar, crescer. E depois o último que eu li foi A Revolução dos Bichos, de George Orwell, lá dos 1945, um livro escrito em fábula, mas muito Excelente. Importante, assim, né? E agora, já encaixando com a música, por que a música? Porque acho que a música é um respiro para mim, em que sentido? Eu tô num momento assim que eu tô curtindo muito uma banda chamada The Doors, eu vivo falando aqui na redação sobre The Doors, e eu nunca li uma biografia, E eu falei, eu quero ler uma biografia agora. E aí eu vou ler de quem? Vou ler do The Doors. Então é nesses momentos que a música entra na minha vida, como um respiro. Uma forma de, olha, não vou ler política, não vou ler nada. Eu vou ler música, uma coisa tranquila, uma coisa gostosa. Que não Essa é a banda preferida, o The Doors? Não, ainda prefiro Pearl Jam. Mas eu... vendo o The Doors de um outro olhar, não só musicalmente, mas quem eles eram... Eu coloco eles no segundo patamar ali no meu ranking, com certeza. Porque o rock tá ligado, as bandas de rock também estão, as mensagens que são passadas... São políticas, são ligadas com a política, São ligadas, Isso te atrai também pro rock, né? Muito. O próprio vocalista do The Doors, né, o Jim Morrison, ele é um cara bem crítico, assim, né? Na época ali, anos 60, ele já criticava a invasão dos Estados Unidos no Vietnã, já criava ali um contexto social muito diferente daquilo que existia até então naquela época nos Estados Unidos. Então, essas bandas engajadas politicamente me atraem muito. Você que gosta muito da política, né, como você contou aqui pro nosso internauta, o que você acha do jornalista? O jornalista, ele tem que ser imparcial, mas ele não é neutro, né? Por exemplo, você... vamos dar um exemplo aqui, o radar da Mogi Dutra, a gente é contra, a gente não é neutro, né? Tem que cobrir de forma imparcial, mas a gente não quer que tenha um radar na Mogi Dutra, lá como está se cogitando, né? Você acha que nas redes sociais, você deixar claras o seu posicionamento, você acha que
Isso interfere de alguma forma? É legal fazer isso ou não? Como você vê isso aí? Eu acho que... E, assim, e até da sua experiência, que você toma mais cuidado, como que é? Eu era bem engajado antes de entrar no jornal, uns 2 anos antes de entrar no jornal. Quando eu entrei no jornal, eu assumi essa responsabilidade de parar de falar coisas de política na internet. Acho que não é muito bom, não acho que seja muito bom isso pro profissional. Eu vejo assim, mais pro próprio profissional. Claro que a gente tem o nosso posicionamento, né? A gente tem o nosso posicionamento, não tem como ser neutro, né? Não tem como ser neutro, até porque a gente está envolvido com tanta coisa e a gente vai formando nossa opinião, não tem como. Mas eu acredito que a gente não deva ficar mesmo, pelo menos publicamente, falando sobre nossas opiniões políticas, sobre o que a gente pensa, ou enfim. Se a gente quiser fazer isso, a gente tem que, na minha opinião, se especializar, largar o jornalismo e começar a criar um colunismo ali, escrever artigo, aí tudo bem, aí eu concordo. Legal, estamos caminhando para o final. O que você acha, por exemplo, o jornalista ter um time de futebol, ou você acha igual, tem que ser igual eu, assim, que não torço para nenhum time, o que você acha, assim? Eu acho que... É diferente, né? Eu tô brincando, o pessoal sabe que eu sou palmeirense aqui, né? Eu acho que assim, eu sou palmeirense também, né? O Mauro César, um comentarista esportivo brasileiro, ele falou assim: os torcedores se preocupam muito comigo, que ele é flamenguista, muito comigo, mas não estão preocupados com o árbitro que está no campo, que time ele torce, ou o técnico que está comandando o time dele. Deve torcer também. Que o técnico do time dele, será que o técnico do time dele torce para o time que ele está treinando ali? Será que torce? Eles estão preocupados comigo, que estou aqui só comentando, não sei o futuro, não prevejo o futuro. Então eu acho que assim, esconder o time, talvez até a ideologia política entra um pouco nessa linha, porque o próprio comentário político não diz respeito a nada, na verdade, né? Ele é um comentário. O cara pode também falar ali e não acontecer nada daquilo, né? Mas eu acho que não tem nenhum problema o cara declarar o time dele. É que claro que fica chato pro profissional depois, na hora de ele falar mal daquele outro lado, ou daquele outro time, porque, pô, o cara torce pro rival, ou vota no partido rival, fica chato pra ele nesse sentido. Mas no sentido do time, não vejo nenhum problema, porque futebol é aquela coisa, né? Futebol os caras ganham muito, mas a gente não, a gente não ganha nada. Fica só na discussão, só discutindo, quebrando a cabeça com esses times. Bom, para encerrar mesmo, agora estamos encerrando. Você que gosta de rock, política, livros, filmes, vamos falar de filmes então. Queria que você deixasse dica de filmes aí, os últimos que você assistiu aí, pro nosso internauta que quer saber assim, olha, um filme bom. Eu acho que o último que eu assisti, eu vejo muita série ultimamente, tenho visto mais série. Mas eu queria recomendar aqui de filme qualquer um do Christopher Nolan, que é um diretor norte-americano. Na verdade ele é inglês, né? Ele dirigiu a trilogia do Batman, que sou um fanzaço do Batman. Do Insônia? O quê? Christopher Nolan, do Insônia? Do Insônia. Do Insônia, do Amnésia, do Interestelar, do Inception, né? Que é em termo inglês, né? O nome em inglês. Qualquer um deles, mas eu acho que eu vou recomendar já nessa linha da política. Aí eu vou recomendar um do diretor o Quentin Tarantino. O filme se chama Bastardos Inglórios. É uma criação dele para o que seria o nazismo. E ele cria ali uma história de um grupo de soldados americanos que se juntam a outros alemães que não queriam se aliar ao nazismo, e eles juntos vão matar nazista. E é um filme sobre isso. Pode ser meio até meio estrondoso, meio estranho dizer isso, mas é um filme que eu acho que passa um certo alívio. Eu acho que até o diretor, né, o Quentin Tarantino, sabe, de tão ódio, tanta tristeza de ver tudo que aconteceu naquela época, é uma forma de ele extravasar aquele sentimento, sabe? De tipo, vamos bater em nazista, vamos matar nazista. Eu acho que é até um pouco forte dizer assim, mas é basicamente isso o filme. Eu deixo de recomendação para quem tá assistindo. Tá joia. Fernando Barreto, obrigado, cara. Valeu mesmo por você ter vindo aí, tão longe aqui, tá do lado aqui da redação, vindo dos nossos estúdios. Obrigado mesmo. Eu queria que você deixasse, vou seguir o protocolo aqui das entrevistas, deixar sua mensagem final aí para quem está nos acompanhando e te agradecendo.
E amanhã tem jornal, vamos sair daqui e já correr pro Continuar pro fechamento. Bom, agradecer novamente toda a direção, os 6 editores, diretores aqui do Diário de Suzano, como eu já disse, em especial o Octávio Tadeu de Moraes. Agradecer você, Edgar, pela oportunidade de ter me colocado aqui, de aceitado minha presença, de ter eu aqui como funcionário do Diário de Suzano. Agradecer todo mundo que me acompanhou nesse período já de 2 anos e meio, de quem me acompanha diariamente aqui no jornal, na redação. Sou muito feliz em estar com todos vocês aqui. Desejar um parabéns, que eu não desejei ainda, para o Diário de Suzano, que está completando 60 anos hoje. E desejar também um abraço aí para minha mãe, para toda a minha família que está acompanhando a gente. Muito obrigado, vocês são muito importantes na minha vida. Valderiz Ferreira está aqui e a Ingrid Monteiro. Também, a Val é minha sogra. A Ingrid é minha prima. Talentoso, esforçado, educado, merece tudo de bom nessa vida. E a Valderiz também. Muito, muito bem articulado, parabéns, arrasou. Você arrasou aqui, então tá joia. Passou no teste para eles aqui. Valeu. Obrigado, Fernando. Obrigado mais uma vez. Daqui a pouco você tá aí de volta aí. Para fazer a live. Entre 19 e 20 horas. 19 e 20 horas, Então é só pegar os dados aí daqui a pouco, né, e volta aí novamente. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista e vai vê-la também no canal do YouTube. Um abraço a todos vocês, bom final de semana e até o próximo vídeo.